Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos começando aqui mais um encontro, dessa vez num canal novo, torcendo para que a gente consiga ter de volta o nosso canal. E quem tem a honra aqui de ser o nosso convidado é uma empresa de tecnologia. Eu acho que a tech mais famosa da Bolsa, ou uma das mais famosas da Bolsa Brasileira, que é a Sinqia. Então, seja bem-vindo, Thales, RI da Sinqia. Bom, obrigado, Carlos. Boa noite aí, pessoal. É um prazer estar aqui, né, poder falar um pouquinho para vocês aí da fama dessa empresa, né? Vamos contar um pouquinho rapidamente o que a Sinqia faz, da onde a gente veio e o que a gente tem feito nos últimos tempos, que eu acho que é o mais legal, né? Uma empresa que tem mudado e está crescendo cada dia mais e cada dia é uma novidade aqui dentro. Então, vou tentar passar aqui para vocês o que a gente tem feito nos últimos tempos. Acho que depois também a gente vai ter uma sessão aí de perguntas e respostas para vocês ficarem à vontade, mandarem perguntas, né? A gente vai passar por isso. Vamos colocar a apresentação então aqui, Carlos? Vamos lá. O que a Sinqia faz? Boa pergunta, bem legal. Gente, o que a Sinqia faz? A Sinqia, a gente provém software para o sistema financeiro, tá? Então a gente atua principalmente dentro dessas quatro verticais aqui, de bancos, de fundos, de previdência e de consórcio, tá? Então são softwares que atendem essas instituições como um todo. Então, como a gente diz ali em cima, a gente tem um ecossistema completo. Uma empresa de consórcio, um banco, ele pode entrar aqui na Sinqia e ele consegue operar inteiramente só tendo a Sinqia como fornecedor, tá? Então a gente é a única empresa do Brasil que tem esse portfólio tão grande e tão completo, tá? No geral, as empresas elas costumam se especializar e ficar restritas a um, dois, três softwares, tá? Uma, duas, três funcionalidades dentro de cada uma dessas caixinhas. A gente tem 4 caixinhas e dentro dessas caixinhas a gente tem um portfólio bem completo, tá? Quando a gente olha as verticais, falando aqui de trás para frente, uma vertical de consórcio. Só para vocês entenderem, a gente está sempre lá ali atrás, tá? A gente está processando os dados dos clientes, a gente está fazendo mais o back-office. Então, você não costuma ver a Sinqia no navegador, no seu home broker, no seu internet banking. Não é ali onde você vai ver a Sinqia, porque a Sinqia está processando seus dados lá atrás. Então, todo mundo aqui deve ter uma conta no banco. Então, você tem a sua conta ali no banco, a Sinqia que está processando o seu extrato, o seu conta corrente, a sua dívida, se está tudo certo, os seus juros que tem que pagar, tudo isso que está sendo processado lá no fundo é a Sinqia que está fazendo. Dentro de um fundo, a gente está cotizando o fundo, por exemplo, dentro da Previdência, a gente está calculando quanto tem que pagar o benefício para aquela pessoa que já está recebendo a Previdência, quanto que é o boleto daquela pessoa que ela tem que estar fazendo uma contribuição ainda, está gerindo o ativo e o passivo da fundação, né? Aqui a gente está falando de fundações, não daquela previdência que a gente compra no banco. Então, fundação são aquelas previdências fechadas, né? Mas que a gente sabe que hoje em dia a gente consegue colocar qualquer um de uma fundação, mas é esse tipo de cliente que a gente tem dentro de previdência. E consórcio são empresas de consórcio no geral que a gente acabou, né, de anunciar aqui faz pouco mais de um mês. Na verdade, foi um pouquinho antes do Natal, né? Na verdade, foi o presente de Natal aqui que eu prometi pro investidor, a gente cumpriu mesmo. A gente anunciou a aquisição de Newcom e ali a gente consolidou a nossa vertical de consórcio, tá? Então, por que consolidou? Porque a Newcom, ela é a maior fornecedora de software para empresas de consórcio, assim que era a segunda, e agora a gente juntou a primeira e a segunda empresas, então a gente consolidou muito esse mercado aqui, tá? Quando a gente vai olhar para previdência, a gente também já fez muitas aquisições desde 2019 aqui nesse mercado, né? Um pouquinho antes a gente já tinha algumas empresas, mas de 2019 para cá a gente acelerou a velocidade na consolidação do mercado de previdência, a gente também consolidou. A gente tem aqui empresas que a gente trouxe do grupo Itaú como ESP. Então, hoje a gente o Itaú, ele deixou de prover para os seus clientes, para ele mesmo, né, o software que ele tinha ali, e hoje ele é cliente da Sinqia, tá, para vocês terem uma ideia, dentro desse segmento, já era cliente de outros segmentos, mas hoje, dado o tamanho, dada a relevância da Sinqia, ele concedeu, assim, que ele teve a confiança de passar
né, esse software para Sync, então isso aqui demonstra a capacidade e a confiança que o mercado tem na companhia. Dentro de fundo, a gente acabou de anunciar aqui faz pouco menos de um mês, a gente anunciou a aquisição de 52% da Lote 45, que é uma empresa que atende principalmente a vertical de fundos, então empresas que estão relacionadas à gestão, né, de dinheiro na prática, gestão de fundos, que elas trazem assim, qual é a função que a Lote 45 traz fortemente aqui para essa vertical? É o cálculo de risco, é a parte da gestão que assim que não tinha ainda. A gente era muito forte na parte da cotização do fundo, da controladoria, e agora a gente tem o software completo para uma instituição aqui desse segmento de fundos. ¿Alguna pregunta? Tales, ahí entre esas 4 linhas de negocio, como é a importância delas dentro da receita? Por exemplo, vocês são é mais importante bancos, fundos, como é que é a distribuição? Eu tenho um slide aqui que a gente consegue passar, esse próximo aqui, ó. A gente consegue ver a distribuição dentro da receita. Tá? Eu vou chegar depois eu mostro para vocês aqui a questão do que é o Proforma, mas a distribuição ela vai seguir mais ou menos essa lógica, tá? Mas aqui, quando a gente está falando da nossa distribuição da receita, a gente tem bancos, ele sempre foi a nossa assim, o nosso carro-chefe, tá? É o maior mercado, é onde a gente tem mais fornecedores, é onde a gente tem menos market share, por incrível que pareça, mas é onde tem mais espaço, tá? Então, ele sempre foi o nosso maior mercado. Só que com as últimas aquisições aqui, agora que a gente já consolidando Mercer, que a gente acabou de fazer o close mês passado, Previdência passa a bancos. Né? Então, a gente tem Previdência aqui ficando ali bem próxima da casa dos bancos ali, né? Na relevância dentro da receita. Fundos ali acaba sendo o menor hoje, né? E consórcio fica bem relevante. Antes da aquisição de Newcom era bem menos, mas agora com a aquisição de Newcom fica bem relevante. E a gente tem também a nossa vertical a nossa horizontal, digamos assim, digital, e o nosso braço de serviços, tá? Então, voltando aqui rapidinho no slide anterior, falando aqui da horizontal de software. O que é a horizontal de software? Aqui dentro dessa horizontal a gente tem softwares que atendem essas 4 verticais, tá? Ele não fica só dentro de banco, só dentro de fundos, ele atende todo mundo, além de outros mercados também que esses softwares conseguem atender, que são softwares da Simple, da FapWeb e da Kitja, as duas adquiridas no começo do ano passado, ali por volta de março, abril, e a Kitja, aquisição aqui do quarto trimestre, que a gente começa a consolidar no quarto trimestre de 2021, tá? Então são uma empresa de onboarding, a Simple, uma empresa de assinatura digital, que é a FapWeb, e a terceira aqui de recuperação de crédito, não tem nada a ver com call center, tá, gente? Uma empresa que tem 30 pessoas, para vocês terem uma ideia. Então daqui eu já mato, né, que não tem nada a ver com call center. Uma empresa é um software para recuperação de crédito, tá? Com uma assertividade muito grande. E ali na frente eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas empresas. Então, nós somos o número 1 em provedor de software para o sistema financeiro. Já foram 23 aquisições, tá? E aqui tem um pouco de números para vocês terem uma ideia do tamanho do alcance da empresa: mais de 600 clientes, mais de 2.000 funcionários. Um churn. Churn o cancelamento de contrato é baixíssimo. Até por que a gente tem um churn tão baixo? Uma das perguntas até que a gente deve ter ali das pessoas: pô, é muito difícil da gente perder um cliente. É muito difícil da gente entrar num cliente? Sim, só que a gente tem uma estratégia inorgânica bastante agressiva, né? Haja vista que são 23 aquisições. Só que é muito difícil a gente entrar, de um cliente sair da gente também, porque o custo dele sair não é o custo, às vezes nem tanto o custo financeiro, porque ele pode trocar um software de um fornecedor para o outro e o preço pode ser o mesmo. Só que o custo da troca em si, né, a dificuldade que se tem de transferir, né, um fornecedor de software para o outro é muito grande, tá? Quem aí já passou por algum tombamento, alguma implantação de software sabe que isso não é simples, não é tranquilo.
E dentro do nosso segmento aqui, que a gente está falando de uma operação financeira, costuma ser mais sofrido ainda, tá? Então, um banco, por exemplo, se ele deixa de operar por algum momento, ele está perdendo dinheiro, tá? Então, essa é a dificuldade que a gente tem. A recorrência, o que é recorrência? São aqueles contratos como se fossem mensalidades, tá? Que nem Netflix, né? Que nem Spotify, que a gente paga todo mês. Então, 88% dos nossos contratos são de subscrição, de recorrência, tá? Então, isso traz uma previsibilidade muito boa, né, para o nosso negócio. E aqui os números pro forma que eu mostrei no outro slide, que eu vou continuar falando sobre eles, o que são esses números pro forma? Dadas as últimas aquisições, elas são muito relevantes, né, dentro do nosso negócio. A gente pegou aqui, quando a gente pega o nosso número do terceiro trimestre, que é o último número público, e adiciona aquelas receitas dessas aquisições que a gente colocou nos fatos relevantes, a gente está chegando, né, numa receita pro forma, né, que seria, não esquece crescimento, esquece qualquer outra coisa, os números dados, a gente está falando de números antigos, né, a gente está chegando em 523 milhões de receita líquida e um EBITDA pro forma de 133, tá? Então isso daqui representa um crescimento bastante relevante para a Sinqia, tá? Gente, então a gente está crescendo bastante, tanto em receita quanto em EBITDA, tá? Aí, Thales, desculpa, aí no caso do Proforma, você está considerando todas as aquisições até a da Newcon? Até a da Nilcon, até a da Lote 45, Tá, tá? legal. Todas as aquisições. Então, o que a gente tem aqui, Carlos? A gente tem o terceiro trimestre run rate, então a gente pega o terceiro trimestre e multiplica por 4, né? A gente visto que no terceiro trimestre a gente já tinha consolidado o resultado de todas as outras aquisições, né? E aqui a gente faz o pro forma, a gente pega esse terceiro trimestre e adiciona Kitija, Newcom, Lote 45 e Mercer, que foi o que a gente fez o closing agora mês passado. Esse mês, na verdade, é o primeiro. E voltando aqui um pouquinho, então aqui são os tipos de softwares que a gente atua, tá? Então, para bancos, para fundos, para previdência, para consórcio, então para gestão de consórcio, no digital, para onboarding, serviço também a gente tem software para atender as necessidades de todos os clientes. E com essas três últimas aquisições aqui, o que a gente conseguiu atingir, né? A gente expandiu o nosso portfólio de assim, expandir o nosso portfólio da Sinqia Digital com a recuperação de crédito. Então, aquele mercado que a gente tem ali do digital, que a gente só tinha duas empresas, agora a gente já tem três, expandiu e a gente entrou no mercado de crédito. Isso traz um outro mercado para a gente, que o nosso mercado endereçável ele aumenta, né, porque a gente não atuava diretamente nesse mercado de recuperação de crédito, agora a gente está ali dentro também. A gente se transformou o provedor mais abrangente na vertical de fundos. Tá? A gente tem a solução mais completa da vertical de fundos, o provedor dominante de longe na vertical de consórcio, né? E além disso tudo, a gente fortaleceu e a gente tornou assim 3 vezes maior do que o segundo player do mercado, tá? Então isso tudo aí tem feito assim que crescer muito, né? Com as últimas aquisições. Quando eu falo ali de tamanho de mercado, né? Que eu falei rapidamente, a gente estima o nosso mercado na casa de 5,8 bilhões, tá? E dado esse mercado, a nossa receita, a gente tem um market share muito pequeno ainda, Carlos. Ou seja, a gente tem aqui, assim, um mar muito grande para a Sinqia crescer ainda. A gente vê empresas maduras nesse mesmo segmento da Sinqia lá fora que eu digo em outros países, atendendo aí 25, 30% do mercado. Então a gente tem espaço aí para a Sinqia no mínimo triplicar, sabe? Isso dentro do Brasil. Né? E aí, quando a gente chegar no mercado de 25, 30% do Brasil, a gente pode pensar em expandir fronteiras, né, digamos assim. Então, as barreiras que a gente tem aqui são fortes para a entrada. Regulação, né? É muito difícil a regulação brasileira, então para o gringo entrar aqui, além de tudo, também tem a dificuldade de língua. E a gente é o único, né, que tem esse track record tão grande de aquisições, assim, e tem mapeados aí muitas empresas, tá, para fazer aquisição. Aqui, a nossa colmeiazinha de todas as empresas que a gente já adquiriu, tá? A gente divide os ciclos aqui por eventos de liquidez que a gente teve. Então, o primeiro ciclo foi financiado lá por um private equity lá atrás. A gente fez 5 aquisições.
O segundo ciclo a gente começou ele com o IPO. Lembrando que a gente fez um IPO minúsculo, Carlos. A gente fez um IPO de 40 milhões de reais. Imagina? Que empresa que faz um IPO de 40 milhões de reais hoje? Ninguém faz isso, né? Muito pequeno. E olha o tamanho que a gente está hoje, né? O terceiro ciclo ele começou com o follow-on que a gente fez em 2019. Aí o negócio já ficou maior. A gente fez um follow-on de 362 milhões de reais. E agora o quarto ciclo a gente começou um pouquinho. E bem dizer, a gente já gastou todo o dinheiro que a gente pegou, né? A gente pegou ali 400 milhões em setembro de 2021 e a gente fez essas 3 aquisições super relevantes aqui para o nosso negócio, tá? Quando a gente fala de Kitijá recuperação de crédito, é um software, né? Uma empresa que tem um sistema que ela vai tentar, esse sistema ele vai trabalhar para não ter nenhum tipo de perda de tempo e de não encontrar a pessoa certa ali de acordo com a base de dados, tá? Então, ele vai validar todos os dados da pessoa antes de entrar em contato. E ou entrar em contato em si é de forma através de mensagens e a comunicação ali digital, tá? Não, ninguém vai ligar para a pessoa, não existe isso, não é call center, não é disso, não é dessa forma. E ele vai sentindo, vai tendo uma interação com a pessoa até achar o momento certo para mandar a proposta. E ali a assertividade desse sistema é muito maior do que qualquer outro que a gente vê aí no mercado, tá? Thales, Pode falar. na prática, a Kitty já, por exemplo, eu na Condor Insider, se tivesse um monte de inadimplente, eu contrataria vocês e aí vocês dariam um jeito de revisar. Ou se eu quisesse parcelar para o pessoal, dar crédito, aí vocês me diriam se a pessoa é confiável ou não. Como que funciona? Isso, exatamente. O Carlos, a gente vai fazer a recuperação, né? Essa questão de se a gente vai dar crédito para a pessoa ou não, a gente pode prover esse tipo de análise também, mas não é o normal. Como a gente atua geralmente, né, principalmente com empresas financeiras, a gente está ali falando de credoras, né? O cara ele já tem a capacidade ali de dar o crédito ou não para a pessoa, se a pessoa Uhum, vai pagar ou não, tá? O que acontece é, você vai mandar para a gente a sua base de dados. Então tá aqui, Thales, essa é a lista. Imagina aqui o maior cliente do Kitijá é o Santander. Tá aqui a lista do Santander. Kitijá, na verdade, o Santander até diferente, porque dado o tamanho é um banco, conglomerado, aquela coisa toda, ele trabalha com mar aberto, tá? Então, ele disponibiliza para um grupo de empresas, tá? A lista de inadimplentes, a lista de contatos daqueles inadimplentes. Então, essa aqui é a lista. Quem for ali e trazer o crédito de volta, trazer a recuperar o devedor, que leva a parte da receita dele, que faz a cobrança, tá? Então, é que quem vai faturar, digamos assim, por essa recuperação. Então, a Kitty já ela vai pegar essa lista, ela vai fazer toda a tratativa ali por trás, vai cruzar várias bases de dados para entender se realmente quem é cada pessoa que está ali, né? E se realmente aquele contato está certo. Porque a lista geralmente, as pessoas que quando vão deixar de pagar assim, às vezes não tomam muita atenção, passam um endereço aqui, outro ali, um telefone aqui, outro ali. Então não está muito certo. Então, às vezes tem 5 telefones cadastrados, 2 endereços, então vamos ver qual que é o endereço certo. Ah, bateu, esse daqui tá certo, bateu, vamos nesse. Então, esse é que ela vai atacar, vai ligar, vai começar o contato com essa pessoa e ali ela vai chegar até o final, até o momento de fazer a recuperação. Então, no final, ela manda a proposta. Quando ela manda a proposta ela já vai receber o dinheiro e o dinheiro já vai direto para o cliente, no caso aqui para o Santander. E aí o Santander lá no final vai pagar o FII da Kitijá, tá? Então é dessa forma que funciona. Como eu legal. disse, com essa aquisição a gente ampliou muito o nosso TAM, né, o nosso mercado endereçável, porque a gente não atuava nesse mercado de recuperação de crédito. Também completamos trouxemos mais um produto, né, para o Sync a Dígito, não falar que completamos porque tem muita coisa para a gente fazer dentro do Sync a Dígito ainda, e a gente aumenta a representatividade do modelo de SaaS, tá? Então esse é o modelo de cobrança por volume. Né? Então, se o cliente ele cresce, se o cliente tem mais recuperação, se a gente recupera mais dinheiro, a gente cresce junto, tá? Então, quanto maior a recuperação, mais dinheiro entra para Kitijá e para Sinqia agora, tá? Newcom, consórcio, tá? Fornecedora líder para o segmento de consórcio aqui. Então, a gente consolidou essa vertical, tá? Posição de dominância. A gente tem
a maior base de clientes de consórcio, tá, do mercado. Aí a gente vai ter muita sinergia aqui com essa aquisição, com dentro dessa vertical. Porque, por exemplo, a gente consegue oferecer aqui para essa vertical sistemas mais digitais. Ainda é bem comum no interior, principalmente, a venda de consórcio nos pastinhas, sabe? O cara chega ali com um contrato para preencher um formulário no papel, essas coisas do tipo. Cara, não. A gente tem aqui onboard, tem a Simple dentro de casa, tem FAP Web para fazer assinatura. Ah, lá na frente, recuperação de crédito precisa, vamos colocar com kit já também. Então, olha aqui como a gente consegue fazer um cross-sell e crescer todo mundo que está dentro desse ecossistema de Sinqia, né? E lote 45 também é possível fazer cross-sell, já continuando na história do cross-sell. Todas aquelas fundações dentro de previdência, que a gente tem ali muitos clientes dentro de previdência, tá? A gente tem aí um market share bem elevado dentro da vertical de previdência. Uh, e essas fundações grandes, por exemplo, o Petros, eles precisam de um software para gerir, né, ali os ativos do fundo, porque não deixa de ser um fundo, né? Então a gente consegue oferecer para os nossos próprios clientes lote 45. E lote 45 também tem clientes que a gente consegue fazer um cross-sell. Então a gente tem a solução completa hoje, a gente pode oferecer esse cross-sell e a gente vai ampliar com essa aquisição aqui a nossa base de clientes, tá? De fundos. Tá? Então é um negócio super interessante. A gente compra 48% com uma possibilidade de comprar. A gente compra 52% com a possibilidade de comprar os outros 48% lá no futuro. A gente também tem o nosso braço de inovação, né? A gente olha bastante em investimentos minoritários, tá? Participações que a gente tem feito no mercado. Vocês devem ter visto essa semana que a gente fez uma participação ali na Data Hudder, né? A gente tem participação na Cellcoin, na Cashway, na Cerc, e a gente faz parte, né, desses fundos de VC, da Stella, da Kenner, da Parallax, e a gente tem as nossas parcerias ali com a Darwin, a Distrito, que tem várias empresas super interessantes aí com soluções de base, de criptomoedas, de machine learning, né, que foi o que a gente fez agora com o Data Hudder. Então, tem muita coisa interessante aí para a gente ver. Qual que é a ideia da Thales, Sinqia? Opa, pode falar. Thales. Aqui eu tenho uma dúvida. O Geraldo pergunta, na verdade estão relacionados com essas aquisições Uhum, e o Proforma, tá? uhum. O Rafael, ele pergunta aqui se essas cifras Proforma, eles já consideram algum ajuste pós-aquisição. Eu acho que Não. ele está falando de que normalmente você tem que ajustar alguma coisa, Sim, não? não, não tem nenhum ajuste, Rafael, e não tem nenhum crescimento, tá? Esse número que a gente está, se você olhar todos os fatos relevantes ou comunicados ao mercado, depende da aquisição ali, que a gente comunica sobre a aquisição, a gente deu esses números da receita líquida dessa empresa. E essa receita líquida, ela costuma ser de algum período para trás, tá? Que foi no período que a gente fez a auditoria dentro da empresa. Tá? Então ele está fechado. Por exemplo, se eu pegar aqui, foi em junho, em setembro, então são 12 meses para trás. Então a empresa tende a crescer, as empresas estão crescendo e a gente está olhando o número para trás. E algum ajuste de margem que ele está pensando, por exemplo, quando a gente faz uma aquisição, lote 45, não vou comentar ela, porque uma aquisição de participação a gente não consolida tudo, né? Mas a Newcom, a gente vai ter sinergia ali, então a gente tem ganhos de sinergia. Então, esse é o tipo de ajuste. Não estamos considerando nada disso. Não estamos considerando nenhum crescimento dessas empresas, tá? Então, tem tudo isso sim. O número, na verdade, esse número é o que já é dado e já foi dado num passado. Ele nem é o número de hoje. O número de hoje é maior, né, se a gente fosse olhar. E daí, em, então, pessoal, a utilidade de por que eles entregam esse Proforma é para você ter uma noção de como que você consegue projetar ou como que seria a empresa depois. Então, é para a gente ter alguma ideia, porque são aquisições grandes, tá? Daí, Exatamente. o Geraldo, ele pergunta sobre a situação de caixa ou de dívida da empresa depois dessas últimas três aquisições. Então, ele pergunta como que ficou o caixa da empresa depois. Eu falaria da alavancagem financeira, Uhum. ou
qual que é a dívida líquida, o caixa líquido da empresa Uhum. depois dessas 3 aquisições? Ótimo, super legal. Tem até um slide aqui para representar isso daqui, tá? O nosso caixa bruto, ali no final do terceiro trimestre, ele era de mais ou menos 620 milhões. Com essas últimas aquisições, né, que são, eu vou contar, a gente conta quatro aqui, porque a Mercer foi o closing agora no começo do mês, e aí a gente ainda tem mais 100 milhões para tomar da debenture, a gente está ficando aqui com caixa na casa de 200 milhões, tá? Isso aqui ser um caixa operacional gerencial, não é endividamento, tá? Isso daí que o Geraldo está falando da questão do endividamento. Dado todas esse uso do caixa aqui, se a gente for pegar esse caixa do final do terceiro tri, mais ou menos 400 milhões era líquido, digamos assim, tá? Então isso aqui é o bruto. Então 400 milhões líquido, a gente tinha ali uns 220 que era de dívida, tá? Então hoje a gente deve estar aí com uma dívida na casa de esses 200, tá? E quando a gente for pegar aqui mais 100, essa é a dívida que a gente vai botar para dentro, tá bom? Então a gente vai chegar numa dívida ali de mais ou menos 300 milhões, tá? Uh, só que o nosso caixa líquido, digamos assim, a gente ainda vai estar com ele na casa ali de 200 milhões. Acho que, não sei se ficou claro essa quebra aí, tá? En Então, a gente tinha uma dívida, né, ali na casa na faixa de 200, na verdade, mais ou menos 200, e essa dívida, ela se mantém até agora. Essa debenture que eu coloco aqui nesse slide, a gente ainda não tomou esse dinheiro, tá? Aquela debenture que a gente lançou no ano passado, ela era de até 250 milhões, a gente tomou 150, e é super provável que a gente tome esses outros 100 nos próximos meses, né, para deixar essa capacidade nossa de aquisição aqui, esse dinheiro, né, que é capaz para a gente fazer mais aquisições na casa de 150 milhões. Então, para o Geraldo ter uma ideia, a nossa possibilidade aqui de endividamento é na faixa de 2,5 vezes EBITDA, tá? Então, é essa a nossa capacidade, nosso apetite de endividamento. A gente ainda não atingiu o talo, né, o máximo disso nesse momento. então, vocês ainda têm espaço para aquisições, Temos. no curto prazo? Temos espaço para aquisições não diria assim no curto prazo, mas assim a gente tem espaço para aquisições. A gente tem espaço para pelo menos 150 milhões, tá? Como tem dado aqui. Só que eu tenho uma questão aqui sobre a questão do curto prazo, isso que foi um negócio que você comentou agora. Deixa eu ver se nessa apresentação eu tô com. Eu tô sem o slide aqui do funil, eu tirei. Mas a gente está sem nenhuma empresa nesse momento que vai sair no curto prazo, tá, Carlos? A gente joga super aberto aqui quando a gente tem alguma Uhum. aquisição muito para sair, porque agora é o momento da gente integrar essas empresas. É o momento da gente ganhar as sinergias das integrações, tá? Fazer com que essas empresas rodem dentro de casa, para a gente sentir a qualidade desses números, sabe? Para a gente ver esse proforma que eu coloquei aqui, para ver eles realmente acontecendo. Então, esse é o momento que a gente está passando agora. Tá? Então, dado também o cenário macroeconômico que a gente tem aqui no nosso país, é bem provável que a gente tenha aquisições lá para o segundo semestre agora, tá? Então, acho que não temos nenhuma aquisição aí para o primeiro semestre, para o segundo semestre. Vai ter aquisição esse ano? Muito provável. Certeza? Bem forte, né, que a gente vai ter essa aquisição. Porque a gente tem 150 milhões, tá? A gente não vai dormir com 150 milhões no caixa. Acho que. Beleza. Bom, e aí rapidinho aqui para terminar a apresentação, aqui onde é assim que tá, a gente quer ter participar de todos os momentos da jornada do cliente, né, desde a prospecção até a monetização dele lá no final da jornada do nosso cliente. Aqui são os proformas que a gente colocou ali, tá? Essa apresentação está no site de RI, tá, pessoal? Depois vocês podem baixar lá. Aqui, rapidamente, as carinhas do nosso board, da nossa diretoria, tá? O Bernardo e o Luciano são os fundadores. Nosso board é muito completo, muito atuante. Um board, assim, excepcional, de qualidade AAA altíssima, né? A gente tem o João Bolonha do Google, Dagnoni, investidor do mercado Bitcoin aí, todo mundo deve conhecer, Cláudio Prado do Fleury, que tem muitos anos, passou por diversas instituições financeiras, né, como o Santander, Edson Rigonati, aí, grande investidor de fundos de VC, e o Rodrigo Helber, que ele é um dos sócios da RIX, né? A RIX, acho que eu tirei aqui o market cap, mas a RIX, ela
é um dos fundos que tem mais de 5% de participação na Sinqia, e ele é nosso chairman, né, o presidente do conselho. Tá? Aqui também é mostrando a composição ali da nossa receita pro forma. Eu já passei aqui para vocês a questão do nosso firepower, e a apresentação é essa, tá, Carlos? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, alguma coisa, fiquem à vontade aí, tô aberto. Tá, eu tenho uma dúvida aqui em relação. Primeiro, eu me lembro, talvez o pessoal não se lembre, em 2015, eu conversei pela primeira vez com a Cínquia. Sempre teve profissionais de RI que foram destacados no mercado, tá? Uhum, O último que eu me lembro foi o Leone, uhum, que agora está na CCU, isso. Card Systems, mas eu acho que antes dele houve um outro profissional, O não me Thiago, que é, lembro do nosso, nome. é o nosso É, CFO. O Thiago é, continua aqui. e uma pessoa super. O relacionamento com o mercado era muito bom na época, sempre, na verdade. Só que a empresa, na época, era uma coisa pequena pra caramba, pelo que eu me Uhum. lembro. 2015 era uma coisa assim, pequenininha. Não eram esses 2.000 funcionários que tem agora, tá? Era uma coisa Não, muito menor. era menos de Não sei. 300. Era uma coisa muito menor. Então, para vocês terem uma noção de que houve um crescimento danado nos últimos 6 anos ou 7 anos, tá? Um crescimento digno de tech. Aí eu tenho uma dúvida que tem a ver com as aquisições. Por que é tão importante você ir adquirindo empresas? Porque você não pode ir e criar eh, uma coisa do zero nova, ou por que você tem que, se você começa com banco, por que depois tem que ir para fundos? Qual que é essa lógica de expansão horizontal e de ir adquirindo empresas? Muito legal essa pergunta, Carlos. O seguinte, a gente pode desenvolver todos os softwares internamente. Eu vou começar com a primeira dificuldade aqui: mão de obra. Mão de obra no setor de tecnologia, mão de obra qualificada. Esse bicho, ele tá escasso, tá? Tá um bicho escasso no mercado. Assim, eu concorro com todo mundo de tecnologia, mas com todo mundo de varejo que quer abrir um braço de tecnologia, mas todo mundo que precisa de desenvolvedor concorre nesse mercado de mão de obra para desenvolvedor. Então não tem mão de obra suficiente para a gente sair desenvolver. Aí imagina assim, não, se isso não fosse a barreira para eu desenvolver um software. Aí eu vou ter que desenvolver um software, eu preciso de tempo, tá? E aí, beleza, eu tenho as pessoas, eu tive tempo de desenvolver software, tudo isso me custou dinheiro. Então, já passou alguns montantes de dinheiro que eu tive que investir aqui. Lá no final, digamos assim, 2 anos, nosso primeiro software que a gente desenvolveu foi software para tesouraria. A gente começou com o desenvolvimento de um software, tá, de tesouraria. Demorou 2 anos para ele ficar pronto. Quando ele ficou pronto, ele já estava velho. Né? Então, quando chega lá na frente, ele já está pronto o software. Eu já vou ter que estar atualizando ele para ele não ficar velho. E aí eu vou ter que brigar por cliente. Como eu disse, é difícil de eu entrar num cliente novo, é difícil de eu perder, é difícil de eu entrar. Quando eu faço uma aquisição, Carlos, eu já trago um software pronto, eu já trago uma carteira de clientes e eu ainda trago a reboque uma mão de obra. Tá? Então, é um pacote bem completo, digamos assim, dentro do nosso setor. Faz muito sentido eu fazer isso. A gente tem nosso braço de desenvolvimento interno, a gente tem P&D, a gente tem inovação aqui dentro, a gente desenvolve software, todo o nosso software de Pix foi desenvolvido internamente aqui, ano passado, né, na verdade, ano passado ano retrasado, já faz 2 anos, né, que a gente começou com esse negócio do Pix, uh, e assim, dado todo esse cenário, faz muito sentido a gente fazer aquisições, tá? Porque além de eu trazer um software, eu trago software, eu trago cliente, eu trago mão de obra, eu trago tudo isso. Aqui eu pensei numa analogia. Uma analogia poderia ser dessas empresas que são de explorar, que é diferente nas empresas de petróleo, de óleo e gás, você fazer em, exploração ou simplesmente ir e recuperar campos que já estão em produção. Então, uma PetroRio, PetroRecôncavo, 3R,
Aí elas vão e pegam campos velhos que já estão provados, investem lá, mas não estão fazendo exploração ao estilo que a OGX fazia ou queria fazer lá no passado. Se você fizer a mesma coisa que no caso no caso da Sinqia, na parte tecnológica, e quiser fazer tu, resulta que você tem uma taxa de fracasso no que se refere a software que é alta. Isso tem um custo, tem uma taxa. Aí quando você vai e compra, você já tem uma coisa que pela base da empresa, que é grande, você consegue ir ter um ganho de sinergia e também você não tem esse custo de exploração, de P&D, que seria o equivalente da indústria de óleo e gás, tá? É uma coisa que eu pensei aí, uma analogia louca, tá? Faz sentido sua analogia e para completar ela, quando você joga ela para o nosso cenário, o que, que a gente tem de diferencial aqui? Então, a grande parte dessas empresas, eu falei ali que a gente tem mais ou menos 1.000 empresas aí nesse mercado que assim que atua, né? 1.000 empresas fornecendo software para bancos, para previdência, para consórcio, pra tudo mais. A maioria dessas empresas ali, elas foram fundadas nos anos 80, nos anos 90. Tá? E os fundadores, neste momento, eles estão chegando num período que eles querem se aposentar, que eles querem dar liquidez para o negócio deles, tá? Geralmente eles não costumam ver assim perpetuidade no negócio deles, sucessão, e aí eles preferem vender, tá? Esse é o negócio que aconteceu na Newcom. Uh, Exatamente por aí é um momento que a gente vê também mais uma oportunidade, tá? Então, quando você fala de um campo que já não está sendo mais utilizado, não estou falando que o software está bem diferente disso, né? Que o software não está sendo mais utilizado, mas ele está no momento legal que o empreendedor está querendo liquidez, entendeu? E Uhum. ali, assim que atrás e completa o nosso portfólio. Beleza. Aí, uma das dúvidas que o pessoal enviou é a seguinte: vocês são líderes no segmento de software financeiro, focando no segmento institucional. Uhum. Vocês estudam ou é uma possibilidade entrar no mercado de software financeiro, mas para pessoa física? Por exemplo, coisas parecidas com o que fazem uma Trademap, Kinvo, com dinheiro, coisas desse tipo. Sim, sim, esse mercado ele faz parte do nosso um dos bracinhos ali, né, desse sistema financeiro que a gente atende, tá? É uma das coisas que a gente não está diretamente, que a gente olha e que sim faz sentido. Em algum momento é bem possível que assim que se meta nesse negócio também. Nossa. E você já tem participações minoritárias em algumas empresas Isso. que são desse segmento aí? Deste segmento exatamente, a empresa que mais se aproxima desse segmento é a Cellcoin, Ah, tá? tá. Que seria Cellcoin, cripto. ela não, não, não. Cellcoin, ela atende. Como que eu vou te explicar rapidamente o que ela faz? Ahn, Imagina que a gente tem aí ela facilita o recebimento, ela facilita a comunicação, tá? Para concessionárias ah, terem, poderem receber, né, o pagamento, você poder pagar concessionários que eu digo, Eletropaulo, Enel, Água, Sabesp, Hum, telefone, todas essas utility. contas, isso, que você pode pagar isso num banco, desculpa, num supermercado, num bar, em alguma coisa do tipo, numa farmácia, sabe? Então, ela tem uma maquininha, ela tem a conexão com todas essas concessionárias, e aí você consegue fazer o pagamento ali. É uma das funcionalidades da Cellcoin, tá? Então a Cellcoin é o que está mais próximo, digamos assim, desse negócio de cliente, mas não é diretamente como se fosse Kinvo, Trademap, alguma coisa do tipo. Aí outra pergunta é, ao longo dos últimos anos vocês fizeram 23 aquisições. Em, e aparentemente, no geral, isso deu certo. Vocês cresceram pra caramba. Mas vocês conseguem mencionar ou contar ou entregar algum exemplo em que
tiveram problemas na hora de consolidar ou que houve erro? Olha, acho que quando a gente vai olhar para trás, a gente não se arrepende de nenhuma aquisição, mas tem uma aquisição ali de Consult Brasil que a gente fez, que era uma empresa muito de consultoria, literalmente, que não tinha um software embarcado, não tinha algo que a gente esperava diretamente encontrar. Então, se tem acho que a única que, se você perguntar aqui para o Thiago, né, que participou de todas essas aquisições aí, ele vai realmente lembrar, é essa daí, mas assim, todas as outras super plugadas, super conectadas, tá? E dentro de casa, assim, rodando totalmente. Não teve nenhuma, assim, com um trabalho que deu alguma coisa errada. A gente é super diligente na hora de fazer a diligência em si, sabe? A gente é super cuidadoso. A gente faz a diligência operacional, a gente faz a diligência financeira, a gente vai fazer diligência com os clientes, com os funcionários. Então é um negócio super cuidadoso que a gente tem aqui dentro de casa. E tudo isso a Eh, gente faz dentro de casa, a gente não usa consultoria. Aí na linha de fusões e aquisições, eh, uma pergunta aqui é: vocês estudam entrar no mercado de atuação da Neogrid? Se sim, vocês ou fazer alguma coisa parecida, tá? Se sim, vocês acham que o melhor caminho para explorar esse novo mercado seria É através de comprar? aquisições, por exemplo, da própria Neogrid, ou de maneira orgânica? Já não é a primeira pessoa que me pergunta isso, ainda mais agora, nesses momentos aí que a gente estava bem descontado, ainda estamos muito descontados, se a gente for colocar um valuation aí real e possibilidade de crescimento no nosso papel, eu fico olhando assim, hoje eu estou bem mais feliz que eu consegui comprar um pouco de Sync aí na física, né, porque a gente estava super vedado aqui, porque toda vez que a gente tem algum tipo de fato relevante, o que aconteceu aí, todos os eventos que a gente soltou eram fatos relevantes, né, que a gente sabia que poderiam acontecer e a gente não pode, a gente fica vedado de negociação, né? Agora, eu não, como eu disse, não tenho nenhuma aquisição aqui no curto prazo, posso dar uma negociadinha aqui na física. Então, a gente estava descontado, mas estava muito mais descontado há uns dias atrás. E Neogrid também está super descontada, né? O papel, o pessoal, putz, vai lá, compra Neogrid, não sei o que, faz uma parceria, junta a Neogrid, faz uma fusão, não sei o que. Gente, calma. Assim, são dois mercados, não vou falar totalmente diferentes, mas muito diferentes, tá? São dois negócios muito diferentes. Assim, tem alguma sinergia? Com certeza tem alguma sinergia, tá? Mas eu acho que não, para nenhuma das duas empresas nesse momento, nesse exato momento, seria interessante, tá? Então, não vejo uma discussão interna, alguma coisa aqui que a gente queira se meter ali nesse mercado de controle. Não vou nem tentar explicar aqui o que a NeoGrid faz, porque essa conversa para ter com a NeoGrid, né? Mas assim, a gente não pretende se meter nesse mercado, tá, gente? Não é algo que a gente. Não no curto prazo, tá? No longo prazo, a gente sabe lá Deus o que pode acontecer, mas assim, no curto prazo, com certeza não. Tem umas empresas por aí que entraram na bolsa, a gente não vai falar nomes, tá? Uhum, Que entraram na bolsa, que são um pouco techs ou que têm um aplicativo, enfim, são empresas meio que techs. uhum. E algumas delas, em algum momento, começaram a negociar com caixa líquido abaixo do market cap. Então, em teoria, se você comprar, como Sinqia, alguém que tenha expertise no que se refere à tecnologia mesmo, que nem esse fundo de meio que de private equity que vocês têm dentro, de venture capital, que tem dentro, seria, de repente seria uma oportunidade. Vocês já avaliaram alguma dessas, ou poderiam chegar a avaliar alguma dessas empresas, ou as que entraram não tem muito a ver com o que vocês fazem? Sim, a gente costuma dar uma analisada nessas empresas, a gente vê se realmente o que é que tem ali atrás, se tem algum produto, digamos assim, né? O nosso produto ele não é físico, mas a gente tem um software, então a gente Uhum, precisa de uma empresa que tenha algum produto ali, se o negócio para em pé. Mas assim, até hoje a gente, Carlos, a gente percebe que a gente tem muito caminho dentro desse segmento que a gente atua, do segmento que a gente sabe fazer, onde a gente sabe fazer aquisição, onde a gente sabe atuar. Então, dentro desse caminho
que a gente está aqui do sistema financeiro, dentro dessas 4 caixinhas, e que de repente pode surgir até uma outra caixinha, por exemplo, seguros. A gente não tem nada de seguros, mas é um correlato ali. Então, dentro desse caminho, né, a gente tem bastante coisa para traçar, até a gente atingir, no mínimo, dobrar, né, o nosso market share. Tá? Então, no mínimo, dobrar para 20 e poucos, 30%, que é super factível, né, de acontecer, a gente tem bastante coisa para percorrer. E aí sim eu percebo que a gente começa a olhar, né, mercados diferentes, outros segmentos, expansão internacional, mas no momento não. Aí você já respondeu mas, a pergunta da Helene Marie, que é qual que é o market share que assim que almeja ou que poderia atingir nos próximos 5 a 10 anos? Muito legal essa pergunta sua aqui, Helena. É, assim, eu não vou dar guidance aqui, tá? A gente não dá guidance disso, mas é super provável que a gente consiga dobrar de tamanho aqui nesse período de tempo, tá? Então, de 5 a 10 anos aqui é algo que a gente sim, a gente espera dobrar esse tamanho, dobrar esse market share, tá? Então, 5, 10 anos é atingível a gente ter aí 20. Aí com esse monte de empresas que entraram na bolsa, na febre das techs aqui no Brasil e os unicórnios, eh, está sendo mais difícil ou tem muita concorrência em aquisições, em eventuais aquisições, em alguns No, segmentos? no nosso segmento, não. Aonde a gente atua, aonde a gente está adquirindo, não aumentou a concorrência, tá? A gente tem empresas aí que estão querendo fazer o que a gente faz, tem empresas que já estão fazendo o que a gente faz, que já começaram a fazer as aquisições deles, mas assim, tem muito espaço, todo mundo consegue fazer suas negociações. Aqui a bagagem que a gente carrega é 15, 16 anos fazendo aquisições, mais de 23 aquisições realizadas, tá? Então, isso pesa bastante na hora que a gente senta na mesa. Então, o empreendedor, o vendedor, ele senta na mesa, senta com a gente, senta com outro cara, a conversa é diferente. Tá, então, isso tem pesado e do nosso lado a gente consegue fazer aquisições com muito atrativas, né, no múltiplo que a gente paga. Aí o Gerion fez essa pergunta, a gente já falou disso, que ele pergunta sobre a dificuldade em, da mão de obra. Então ele pergunta qual que é o profissional mais solicitado para trabalhar na Sinqia. Então, qual que é esse perfil do profissional, desenvolvedores, eu imagino que deve ser. E depois, quais são as dificuldades para encontrar esse profissional no mercado? Por exemplo, eu imagino, será que vocês já estão pensando em contratar pessoal dos outros países aqui da América Latina, na Argentina, Venezuela, sei lá, em alguns outros países? Como é que estão lidando com isso? Como que isso poderia impactar na, no dia a dia da empresa? Boa, essa pergunta é super importante, super relevante, porque se tem uma coisa que se impactaria, né, impacta a gente, é a falta de mão de obra, tá? E é muito difícil, o que a gente precisa é desenvolvedor, tá? É o cara que mexa com código, tá? Independente da linguagem aqui, a gente trabalha com diversas linguagens, as linguagens que a gente mais usa ultimamente é Java, .NET, e então tem muita coisa aí que a gente precisa de desenvolvedor. Não sei se o pessoal aqui deu uma olhada, mas depois dá uma passada no LinkedIn da Sinqia, a gente está com um projeto agora, a gente fez uma parceria com uma empresa que ela vai dar um curso para 30 pessoas, a gente está subsidiando com esse curso para 30 pessoas, tá? E essas pessoas, elas podem, um curso de 6 meses, elas não pagam nada, elas vão ser selecionadas, vão fazer esse curso, e no final desses 6 meses elas podem ser contratadas da Sinqia, tá? Então, o que a gente quer? É desenvolver mão de obra para a gente mesmo. Tá? Então, é uma universidade corporativa que a gente chama. É, olhar para outros países para fazer contratação, a gente já tentou, a gente olha e estamos olhando e, assim, pesquisando cada vez mais, porque a gente tem uma barreira muito grande aqui no Brasil, que é a questão trabalhista. Tá? Empresas lá de fora conseguem contratar brasileiros com facilidade. Empresas do Brasil têm dificuldades de contratar estrangeiros, tá? Então, por causa de leis trabalhistas que a gente tem aqui, como a empresa está dentro do Brasil, e se você abrir uma filial lá fora, sim, é uma das possibilidades, né, que a gente consegue contratar mão de obra aí com alguma facilidade, mas a gente ainda não
tá analisando, né, a questão de custo e tudo mais. Mas assim, a mão de obra com certeza é o dificultômetro para qualquer empresa de tecnologia hoje. Uma coisa que a gente tem, hã, a gente consegue lidar super bem com prioridades, com entrega de projetos e tudo mais, a gente entrega as coisas no prazo, porque, não tem seria super interessante se a gente estivesse trabalhando, utilizando essa mão de obra, assim, pesadamente no P&D, desenvolvendo software, mas assim, a gente tem os desenvolvimentos dentro das necessidades do mercado. O nosso mercado, ele não está, tipo assim, extremamente surgindo produtos todos os dias e a gente precisa desenvolver, precisa correr atrás para fazer coisas novas. Então a gente consegue lidar, né, com o nível de mão de obra que a gente tem hoje, mas sim, falta. O que eu acho que vocês fazem aí é parecido com o que acontecia comigo quando estava num banco gringo, que a gente tem mão de obra de outros países, só que para tarefas que são repetitivas. Então, por exemplo, se você quisesse preencher um monte de modelos na época de temporada de resultados, aí a gente tinha alguém nas Filipinas ou na Índia que preenchia para a gente, tá? Só que a gente tinha que colocar tudo de maneira muito clara, porque eles faziam aí com software ou alguma coisa, ou eles inseriam à mão mesmo, e aí você tinha que explicar para a pessoa. E aí a pessoa trabalhava à noite e você já tinha isso pronto de manhã. Então era muito legal, porque às vezes a gente tinha que atualizar 10 modelos de maneira muito rápida, ou tinha que fazer, enfim. Sei. Só que a pessoa só conseguia fazer isso de uma maneira super. É uma coisa que fosse super padronizada, Uhum. mas tem uma parte que ou a gente tinha uma facilidade para fazer com determinados países. Então, por exemplo, as companhias chilenas que têm um certo padrão de reporte, dá para fazer tudo com computador, sim, de maneira rápida. Já no caso das brasileiras, resulta que você tem um monte de detalhes e ajustes que fazem o pessoal ficar doido, Ah, e imagino. daí fica muito difícil. E também você pode encontrar alguém que entende um pouco, você consegue treinar a pessoa das Filipinas para entender algo de espanhol, Uhum. tá? Mas o português aí tem uma peculiaridade, e aí começa a dar meio que Um nó na cabeça da pessoa. começa a dar um nó. Então, eu imagino que deve ser um problema parecido também no caso da Sinqia, porque se vocês estão oferecendo um serviço para fundos, então o fundo X quer uma certa coisa, ou a empresa de previdência quer uma certa coisa, aí a outra quer outra, e você tem que ir e falar e entender o que a pessoa quer e tudo isso. Se você não conseguir entender direito, resulta que aí tem tanta coisa que você tem que fazer manualmente e tem que ir dando um monte de jeitos na parte técnica, que eu acho que é difícil você contratar alguém das Filipinas e falar, É, faz aí o código e se vira, sabe? é. Pra- É difícil, assim, a gente já teria que contratar a mão de obra que ela é mais especializada, então acaba sendo mais cara e acaba sendo a competitividade acaba sendo menor, né? Acaba não sendo tão competitivo. Imagina assim, Carlos, a gente tem todas as dificuldades de tributação, de consolidação de dados aqui no Brasil, de uma forma, imagina qualquer um dos softwares ali vai ter toda essas barreiras ali que, assim, o cara não está no Brasil, ele não entende como é o modelo de tributação no Brasil, sabe? Ele não vai entender como que é o informe regulatório que o software que ele está preparando tem que lançar. É, imagina quando a gente chega num consórcio. Consórcio que não existe em lugar nenhum no mundo, sabe? Assim, existem outros modelos, mas assim, a gente só tem no Brasil. Então a gente já começa com um produto diferente. Então, para o brasileiro, não é todo brasileiro que o brasileiro jovem não sabe o que é consórcio, sabe? Assim, o jovem hoje não sabe direito o que é consórcio. O jovem de grande cidade não sabe o que é consórcio. Um cara de 20 anos aí. Agora, se você for pegar do interior, aí as pessoas assim com mais idade começam a entender e sabem o que é o consórcio. Então, imagina lá fora, é mais difícil do cara entender o que é aquele negócio, o que é que ele está fazendo, né? E aí depois ele ainda tem que desenvolver todo aquele meandro da parte tributária e tudo mais por trás do software. Mas normalmente, se você aprende a fazer alguma coisa
no Brasil é que você consegue fazer em qualquer lugar. Sim. Então, uma vez eu fui analisar uma empresa turca com balanço em turco, tá? Sem saber turco, e eu consegui, gente. Então, e era mais simples do que, sei lá, uma empresa do Equador. Então, ah, o Brasil é tão complexo que de repente você consegue se virar em outras geografias ou fazer outras coisas. E aí o Rafael pergunta uma coisa importante em relação a isso, de que a gente está tendo algumas manchetes de que brasileiro é cobiçado lá fora. Também tem uma certa demanda por desenvolvedor brasileiro vindo do Canadá, acho que eu ouvi isso. Não sei se os Estados Unidos também, mas pelo menos do Canadá eu ouvi. E com o dólar alto, essa demanda aumenta e a pressão do salário começa a ser muito forte. Vocês enxergam que em algum momento isso vai começar a impactar na DRE com força, nas margens? Ou ainda tem espaço para não ser tão. Não, eu não acho que isso vai impactar de uma forma que a gente vai conseguir ver isso acontecendo em margem, né, no resultado ali, tá? Isso impacta no nosso operacional, na prática, tá? Na ponta isso impacta. Ah, o operacional pode chegar a impactar o resultado? Eu acho muito difícil. Tá? Ainda são casos pontuais, mas sim, eles acontecem. Eles estão se tornando cada vez mais comuns, mas eu acho que ele não vai ter capacidade de, tipo assim, causar, de, por exemplo, inflacionar o salário no Brasil por causa do salário do gringo. Então, como você mesmo falou, Carlos, a gente forma o cara aqui e ele consegue fazer qualquer coisa no mundo inteiro, né? Então, isso é bem a realidade, eu percebo isso. E aí, um desenvolvedor que está aqui, trabalho remoto, o cara ganha aí 3, 5 mil dólares por mês, numa cidade do interior, custo de vida baixo, é rei, sabe? Isso acontece e não é, tipo, tão incomum assim, tá? Cada vez está se tornando mais normal a gente encontrar pessoas desse jeito. A gente perdeu algumas pessoas aqui nos últimos tempos que foram trabalhar para empresas estrangeiras recebendo em dólar. Então isso daí sim acontece, mas eu não acho que isso tem capacidade, tá, para gerar um impacto a ponto de inflacionar uma mão de obra, gerar um impacto no custo, chegar no balanço, chegar no resultado. Acho que não. Tá, mas assim, impacta nosso operacional. Imagina ali, putz, justo o meu funcionário que o cara vai tirar lá, que está no processo, no projeto é um funcionário interessante, com certeza são os melhores funcionários que acabam indo para essas oportunidades, né? Mas e aí o que acontece é um impacto mais operacional, tá? Porque você vai repor ainda. A gente consegue repor, tem mão de obra, né? Não tem tanta como deveria ter, porque tem maior demanda, mas tem mão de obra. A gente vai ter que ir atrás. Às vezes não tá daquele jeito que aquele cara tava. Vou ter que trazer um mais júnior e treinar de novo. É o que já acontece. A gente vai para as últimas perguntas. Eu queria pedir, por favor, pessoal, para vocês se inscreverem no canal, enviarem para os amigos, dar like e também ativar o sininho, tá? Lembre-se também de que existe o nosso canal gratuito no Telegram, onde a gente publica todo dia o nosso daily, tá? Aqui, uma das últimas perguntas é a seguinte: vocês entraram nessa parte ou estão nessa parte de fundos de ações multimercados. E a gente está vendo que com uma Selic alta, tem muita migração de investidores para renda fixa. De alguma maneira, isso impacta vocês nessa parte que serve os fundos de investimento, que Olha, atende os fundos. tirando o impacto que eu tenho esse impacto aqui no preço do papel, né? Eu não eu fico vendo a ação cair, porque Hum. o acionista está saindo, está vendendo tech, né? Para entrar em renda fixa. Sim, isso daí pode impactar o nosso mercado, reduz ali um pouco na questão dentro do. Todo o nosso faturamento ele acaba sendo volumétrico, né? Então, se reduzir o volume de um fundo, vai reduzir o meu faturamento. Mas não é esse montante que ele está reduzindo, porque o que acontece hoje, ele sai de uma caixa e ele vai para outra.
Tá? Então, dentro do mesmo fundo, ele acaba fazendo uma movimentação. Então, ele tá dentro, ainda continua dentro do software da Sync, tá? Então, a gente não vê o movimento de um cara, tipo, ele saiu daqui e ele realmente, o cara teria que mudar, porque mesmo a renda fixa, a gente ainda tá trabalhando ali dentro. No máximo, tá saindo da vertical, do software de fundos, ele tá indo pro software de bancos, entendeu? Então, ele tá dentro, a gente não tá perdendo esse cara na prática, tá? Não Então, temos... ajá. Entonces, en cuanto a mudanças entre clase de ativos e não houver uma saída do mercado mesmo, ou Exato. seja, o seu fundo que tinha 2 bi, porque se um fundo tiver 2 bi e de repente for para 50 milhões, aí o fundo basicamente fecha Uhum. e aí você perde o cliente. Exato. Tá. Mas aí Então, esse cliente não costuma sair daqui do mercado, né? Ele não vai tirar o dinheiro e investir, não está geralmente investindo em ativo fixo ou botando embaixo do colchão. Então ele pode ir para renda fixa, eu continuo atendendo ele, só que em bancos. Entendeu? Aí é um outro software que está atendendo ele. Então ah, a gente acaba. Esse impacto é muito difícil da gente ter. Pode ter, sim, mas não é algo que a gente percebe como factível, sabe? Não é algo que eu acho que acontece, não. Por mais que a gente vê esse movimento acontecendo agora, de adequação, acho que a gente está estabilizando, né, as questões de taxa de juros de Selic aí. mas aí tem uma outra pergunta que tem a ver com os contratos da companhia. Uhum. Como que funcionam esses contratos? São reajustados por algum indicador? Qual que é o prazo médio de duração? E aí, no caso dos fundos, por exemplo, você eh, tem algum impacto que atender fundos de 2 bi versus outro fundo de 50 milhões? Ou não é tão assim? Não é tão diferente o que paga um fundo do que paga o outro? É diferente, sim. Todos os contratos, eles têm um componente volumétrico, né? Então, de acordo com a quantidade, o tamanho do cliente, a quantidade de dados que está passando ali, a quantidade de processamento que tem ali, então tem o componente volumétrico, todos os contratos são indexados a algum indicador, seja IPCA, IGPM, qualquer outro. E assim, a gente tem esse movimento. Então, todo mundo acaba pagando um preço mínimo e um variável de acordo com o volume ali. E dependendo do cliente, né? Tipo, pode ser só um fixo, e aí o fixo acaba sendo um pouco mais alto se for, por exemplo, uma instituição que não tem tanto crescimento, um contrato de previdência, tá? Que ele acaba sendo um pouco mais estável, pode ser que seja um fixo apenas, mas assim, todo contrato tende a ter um componente variável, principalmente em fundos, né, em consórcio, por cota de consórcio, em fundo, por AUM, em bancos, por processamento de dados, tá? E aqui em previdência, pela quantidade de ativos, você tem muito ativo é, financeiro, muito ativo fixo, quantidade de participantes dentro daquela fundação, então todos têm um componente variável, tá? Se um cliente quiser mudar para o concorrente, ele tem como que seria a vida dele? Ele tem algum custo? Tem algum impacto operacional? Como que funciona isso? Olha, custo financeiro, aí você troca, ele não vai ter um custo assim, uma multa, uma rescisão. Geralmente o cara vai fazer essa conversão no momento que o contrato acaba, tá? Mas Uhum. assim, ele tem um custo de dor de cabeça tremendo, como eu disse, é muito difícil fazer a transferência de um fornecedor para o outro, porque ele tem todo o processo dele ali acontecendo dentro de um fornecedor, ele vai ter que fazer isso aqui dentro do outro. Esses dois vão ter que rodar por um tempo juntos para ele testar, porque senão pode dar problema e se faltou alguma coisa. Então ele vai ter que homologar o software para ele fazer a conversão. Então tudo isso é um trabalho assim muito complicado, tá? Então a dificuldade, o dificultômetro que a gente tem aqui, por isso que o nosso churn é baixo, não é trivial um cliente trocar um fornecedor para outro. Havia Operacionalmente. uma, aham. Havia aí uma, eu acho que eu tenho uma experiência aí de que em uma gestora que eu trabalhava, a gente começou a usar um outro software que não era Bloomberg. Uhum. E a gente, com o decorrer do tempo, vai criando, tem umas fórmulas que você consegue usar e uma certa forma de um certo formato de planilhas
e o código do outro do substituto, do concorrente, era diferente. Só que a gente não tem tempo para ficar estudando o Uhum. código do outro. Aí eles colocavam alguém para fazer a tradução das suas planilhas antigas para o formato novo. Eu me lembro que era uma dor de cabeça, porque não necessariamente eles entendiam direito o que você queria fazer, e depois você terminava de qualquer jeito pedindo para alguém do outro lado ou atualizar as planilhas que você tinha no Bloomberg, porque mais aí você aprendia algumas outras coisas e fazia algumas outras coisas com outro software. Então é difícil trocar no mercado financeiro, trocar de software, porque você tem um custo de mudança que tem a ver com como é que a pessoa lida no dia a dia. Exatamente. Com E eu queria, operacionalzão e, tipo, imagina parar uma operação de um banco. uhum, Não dá. e aí eu queria terminar com a seguinte pergunta, tá? Quais são as vantagens competitivas da Sinqia e, basicamente, por que é que os nossos eh, seguidores, que são buy and hold, eh, quais que são os pontos fortes da Sinqia que eles deveriam olhar para montar uma tese de investimento? Primeira coisa, olhar o crescimento que a gente teve aí nos últimos anos, tá, pessoal? Olha o que a empresa tem feito, olha o que a gente tem entregue, tá? O que a gente tem entregado, o que a gente buscou, a gente pegou dinheiro com vocês, acionistas aqui, né, em setembro do ano passado. A gente falou que deveria utilizar esse dinheiro para fazer aquisições de até 1 ano e meio. A gente, bem dizer, terminou todo o dinheiro aqui em 4 meses, né? A gente fez 3 aquisições aqui super relevantes. Olha a margem, olha a capacidade, né, dessas empresas que a gente fez. A gente é a única no mercado que tem esse tamanho de portfólio, que tem esse produto tão completo, né, esses produtos tão completos aqui dentro desse mercado. E assim, é a única que faz isso, né? E do capital aberto, que começou ali em 2013 com um IPO de 40 milhões, foi ganhando confiança do mercado, foi crescendo aos poucos, foi passando passo a passo, né? Não teve nenhum crescimento absurdo, não fez nenhuma loucura, digamos assim, sempre teve um endividamento muito controlado. Acho que agora a gente deve alcançar o nosso endividamento maior, vai ser agora na casa dos quase 2,5, né, vezes EBITDA. Mas assim, a expectativa eu vi que tinha alguém comentando ali, a gente não tem janela de mercado para uma oferta nesse momento, tá? Se a gente tivesse, eu acho que assim que cresceria mais ainda com inorgânico no curto prazo. Só que agora a gente vai fazer o crescimento inorgânico de uma forma muito mais assertiva, né? A gente tá com, digamos assim, com recursos um pouco mais controlados para fazer uma aquisição, só que por outro lado é o momento da gente ganhar margem, da gente ganhar eficiência dentro de casa, porque a gente tem muito software ali dentro de previdência, por exemplo, para a gente consolidar, né? A gente acabou de trazer Mercer, a gente tem o ISP, tem tudo ali para a gente consolidar, a gente tem muita coisa para fazer aqui dentro de casa e ganhar margem e ganhar crescimento isso daqui. A gente quase não perde cliente, como vocês podem ver. O mercado cresce, a gente cresce junto com a inflação. Nossos contratos são todos indexados. Não tem player gringo tentando entrar no nosso país, tentando concorrer com a gente. Tá? Isso pode ser alguma coisa que poderia impactar, mas não tem, porque é muito difícil. Tudo isso que a gente falou aqui sobre mão de obra também tem a ver com o player entrar no nosso mercado. Então, não, assim, quem está afim de acompanhar nosso crescimento, é um momento super interessante. Faz as contas aí que a gente está com o preço bem descontado nesse exato momento, né? Dado tudo aí que eu passei aqui, olha essa apresentação no nosso site que vocês vão conseguir comparar ali, né, os números que a gente tem hoje, o nosso proforma. E daqui um pouquinho mais de um mês, né, ali dia 17 de março, a gente divulga o resultado do ano passado. E aí dá para ver que o negócio está super interessante, tá? Ótimo, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, que fizeram perguntas. Eleni, parece que tem duas Eleni, tá? Helen e Eleni. Tem Gerion, Geraldo Piemontes, Rafael Rios. E aí, se eu me esqueci de alguém, obrigado por estar aqui, perguntar. Obrigado, Tales. Fica convidado para mais alguma live aqui no futuro. Com certeza.
E eu queria deixar também essa mensagem para o pessoal. Olha, uma coisa que é interessante da Sinqia é que tem um histórico na bolsa, a diferença de muita outra empresa que entrou recentemente, tá? Então, esse histórico é super relevante quando você analisa um investimento no longo prazo, tá? Porque você consegue ver, eh, consegue ter uma noção do que a empresa realmente entrega, a consistência, também a comunicação com o mercado. Nesse ponto, assim que a tem se destacado, eh, com um bom relacionamento com o mercado, inclusive quando era muito menor do que hoje. Tem por aí uma empresa tech, entre aspas, que não tem departamento de RI e que fez IPO, tá? E eu vou falar sobre ela no sábado na nossa newsletter. Então, se inscrevam lá que vocês vão saber. Você tem que ir atrás, aí tem que se virar. Aqui, quem quiser, entre em contato com a gente, pessoal. ri@sinqia.com.br, a gente responde e a gente bate um papo. Fique super à Então, vontade. então aproveitem, pessoal, porque eles têm um esforço. Também a planilha que eles têm no site é muito fácil de entender. É uma das que não dão tanta dor de cabeça, porque normalmente tem muita planilha que dá muita dor de cabeça, tem que fazer muita checagem, a deles está muito boa. Então aproveitem, encham o saco aí do Thales e do time para aprender bem da empresa e a gente vai ir sempre eh, falando sobre a Sinqia no nosso daily, que vai no e-mail e também no Telegram, tá bom? Muito obrigado, Thales. Eu que Muito agradeço, bem. Carlos. Obrigado pelo Boa convite. noite. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Tchau, tchau.